Fala galera, hoje o Justa Causa tem uma convidada muito especial, que é a Daniela Arbex, jornalista e autora de 3 livros importantíssimos para a nossa literatura. Daniela, obrigada por você conversar com a gente. E eu queria começar com o seu primeiro livro, O Holocausto Brasileiro, de 2013. Por que você escolheu falar sobre essa história, né, de pessoas que eram internadas à força num manicômio com doenças mentais, foram mortas? Por que esse livro de estreia? Então, porque eu tive acesso a essa história quando eu vi as fotos que foram feitas dentro desse hospital em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro chamado Luiz Alfredo. Eu tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois que elas foram tiradas. E eu fiquei tão impactada porque eu realmente não consegui enxergar nessas imagens um hospital. E a primeira coisa que eu me perguntei é como que eu não sei nada sobre a história. E aí eu entendi que se eu não sabia, a minha geração também não sabia. E eu tinha que contar essa história para a minha geração. E aí depois eu vim descobrir que o país desconhecia uma das suas maiores tragédias. Então, a primeira coisa que eu quis quando eu vi essas fotos era encontrar os sobreviventes. Eu nem sabia se tinham sobreviventes, mas eu queria encontrar essas pessoas fotografadas. E aí a grande jornada foi fazer o caminho de volta 50 anos depois, que foi reencontrar essas pessoas e dar voz para elas, porque foi a primeira vez que elas puderam falar. E quando elas puderam falar sobre o que elas passaram dentro desse hospital, o impacto foi imenso, porque a voz delas tocou muito as pessoas puderam sentir na pele o que foi viver institucionalizado num lugar que confiscava a sua dignidade, né? Então eu acho que esse livro ele tem esse poder, né? Esse poder de dar voz a quem não tinha, de dar visibilidade a uma temática completamente invisível e de colocar na agenda pública do Brasil de novo a discussão sobre a saúde mental. Eu confesso, é um livro, ele é muito bem escrito, muito rico, só que você não consegue ler de uma vez porque te causa muito mal, né? A história de todo mundo que está aqui. E aí você esperava que as pessoas que leram o livro fossem ter esse reconhecimento tão grande nesse seu livro de estreia? Não, eu sinceramente eu não tinha nenhuma expectativa em relação a isso. Eu acho que se eu imaginasse eu ia ficar muito travada. Foi realmente uma grande surpresa, mas eu entendo também que a saúde mental é um tema universal e que isso perpassa a vida de todas as famílias. Então, como é um tema universal, as pessoas acabaram se identificando com essa história. E por ser uma história desconhecida, isso ganhou essa proporção. E a proporção que essa história merecia ter. Porque eu te confesso que quando eu vi essas imagens e quando eu descobri que essa história existiu, eu me comprometi comigo mesma a contar essa história para o maior número de pessoas. E eu disse, eu não vou descansar enquanto eu não contar essa história para o maior número de pessoas que eu puder contar. E eu venho fazendo isso desde então, contando essa história, dando rosto a esses números, né? Mostrando quem eram essas pessoas para que elas não morressem da mesma forma que viveram, no anonimato. E como é que foi o trabalho de escrita do livro? Demorou muito tempo? Porque ele foi lançado em 2013, né? Como que você começou? Quando foi? Então, o processo de produção desse livro levou mais ou menos de 2 anos. Eu acho que quando você tem uma apuração de qualidade, você consegue escrever num tempo mais rápido. Assim, eu acho que a maior preocupação que a gente tem que ter é ter uma apuração de qualidade, porque aí você tem muito material para poder contar a história. Então eu acho que essa foi a minha preocupação, foi me documentar, foi resgatar as histórias orais, mas também me documentar para que eu pudesse, além das entrevistas, apresentar os documentos. E eu acho que o principal documento desse livro são as imagens do Luiz Alfredo, né? Essas fotos, elas são impactantes e elas falam por si só, elas gritam, né? Porque elas mostram o tamanho da omissão da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, que permitiu que pessoas que estavam sob a sua responsabilidade vivessem de uma forma tão indigna e morressem em função dessa omissão.
E aí, falando em omissão do Estado, a gente vai para o seu segundo livro, que foi o Cova 312, né? Você conseguiu fazer um trabalho que conseguiu mostrar para as pessoas a verdadeira história do que aconteceu com uma pessoa na ditadura, né? Quando você estava escrevendo o livro, você imaginou que você ia achar uma coisa que não tinha sido falada? Na verdade, quando eu resolvi contar essa história, eu queria contar a história dos militantes políticos que passaram pela penitenciária de Linhares. E no meio dessa busca eu me deparo com esse desaparecimento, com essa morte, que foi tida pela história oficial durante 35 anos como um suicídio, mas um suicida, o corpo de um suicida não desaparece. Então, por que esse corpo desapareceu? Uma família que ficou 35 anos sem saber o destino desse parente, né? E aí sim, a primeira coisa que eu quis fazer a partir dessa informação foi buscar esse corpo. Só que é buscar agulha num palheiro, né? E aí é incrível, porque hoje eu penso, meu Deus, que loucura, né? Que ideia louca que eu tive e tal. Mas a gente conseguiu não só localizar a sepultura do Milton, como provar o assassinato dele. Eu acho que esse livro ele tem uma importância histórica fundamental, porque ele mostra que se uma investigação jornalística conseguir mudar um capítulo da história, se a gente tiver vontade política, a gente consegue devolver os mortos aos seus parentes, os mortos nas ditaduras e desaparecidos. A gente só não conseguiu fazer isso com os mais de 500 mortos e desaparecidos porque não há uma vontade política real de desvendar essas histórias, de investigar essas histórias e de devolver às suas famílias esses parentes. E aí, quando você está fazendo o processo de elaboração de livro e pesquisa, qual é a parte que você mais gosta? É a entrevista com as pessoas, às vezes vítimas, às vezes parentes, ou é o trabalho mesmo de leitura de papéis e pesquisar? Eu sou a louca do papel. Então, eu amo, eu acho que todas as fases são gostosas, assim. O processo da entrevista é tão rico, porque você está lidando com pessoas, com a complexidade humana. E é lindo você perceber, você está falando isso, eu estou me lembrando de um caso. Quando a pessoa está me contando a história dela, ela não tem noção que, às vezes, que aquele momento foi um momento de reencontro na vida dela, um momento de virada e tal. E quando eu escrevo, isso aconteceu com um militante político que era um físico e o pai era um português, dono de restaurante. Eles tinham uma diferença cultural imensa e eles não se conseguiam se entender. Mas quando esse filho foi preso, esse pai que ele desprezava fez tudo na vida para achar esse filho. E quando ele acha, foi um momento único de reencontro, foi quando ele passa a valorizar esse pai. E o pai chega lá e deixa para ele algumas coisas, escreve assim, lembranças de papai. Ele guarda esse envelope até hoje. E aí, quando ele leu o livro, ele disse assim, gente, eu só percebi que foi o momento da nossa redenção, do nosso reencontro, depois que eu li o livro. Olha, a história dele, mas ele não tinha conseguido fazer essa leitura. Isso é muito lindo, quando você consegue colocar no papel a história do outro e dar um significado que essa pessoa não tinha, sabe? Ela não tinha percebido, ela não tinha conseguido enxergar. É fantástico isso, assim. Eu acho que a literatura, o jornalismo, ele tem um papel tão poderoso de transformação, de tocar o outro, de fazer a gente vestir essa pele do outro. Isso é maravilhoso. Então, assim, a fase da entrevista é linda, é fantástica. A fase da pesquisa é maravilhosa. Eu sou a louca do papel mesmo. Adoro pesquisar, adoro mexer em arquivo. E a fase da escrita é absolutamente dolorosa. Eu acho que é a pior. Mas é também prazerosa, porque é quando você vai colocar no papel tudo aquilo que você ouviu. Às vezes a gente fica um pouco frustrado de não ter talento suficiente para passar para o papel a grandeza daquelas informações. E aí você se vira nos 30, assim. Mas é muito lindo a potência da palavra, sabe? Isso é fantástico. E aí agora falando do último livro, né, o da Boate Kiss, que foi uma tragédia que aconteceu, que todo mundo ficou chocado. Eu queria saber por que você decidiu falar sobre essa tragédia, porque infelizmente no Brasil a gente tem muitas o tempo todo, né? Por que essa te impactou tanto a ponto de você querer escrever? Então, eu costumo dizer que nem sempre é o jornalista quem escolhe as histórias que ele vai contar. Às vezes ele é escolhido pela história. E o Todo Dia, a Mesma Noite foi exatamente assim. Porque eu estava preparando um outro livro e um colega da minha rede, do meu
sistema de comunicação, um radialista, falou que tinha conhecido uma enfermeira pelo Facebook e que eu precisava contar essa história. E eu disse pra ele naquele momento, falei, Moreno, todo mundo já contou essa história, aí além do mais Santa Maria fica do outro lado do mundo. E ele falou, não, você não tá entendendo que você tem que contar essa história. E aquilo mexeu comigo, eu falei, por que ele tá falando isso? Mexeu comigo a ponto de ter curiosidade para ver o que as famílias estavam falando nas redes sociais. E eu fiquei muito impactada no depoimento de uma mãe. Eu fui para a página de um dos donos da boate e ele se lamentava porque ele dizia que depois da tragédia ele nunca mais comemorou o aniversário. E a mãe disse assim, você nunca mais comemorou o aniversário? Então você imagina a minha filha, que foi comemorar o aniversário dela de 22 anos com 4 amigas e nenhuma das 5 voltou para casa. E eu pensei, eu preciso contar essa história. E aí eu comecei a fazer contato com as famílias e foi assim. Quando eu cheguei lá, meio sem saber ainda, que ousadia, eu vou contar uma história que tem 1 milhão de respostas no Google quando você coloca o Boate Kiss, quer dizer, uma das histórias mais contadas da história do país, né? Só que eu cheguei lá e eu vi que tinha histórias que não tinham sido contadas, que os profissionais da área da saúde tinham silenciado durante anos e anos, que os bombeiros não tinham tido a oportunidade de falar sobre o impacto daquela noite na vida deles. Pra você ter ideia, nenhum dos socorristas que trabalhou naquela noite tá trabalhando, tá na ativa, todo mundo se aposentou, todo mundo precisou de ajuda de terapia, de ajuda médica, se separou da mulher. Então, assim, são dramas. Para além de todo o drama que foi esse evento, são dramas que nasceram a partir daquela perda, entendeu? A partir daquela tragédia. Foi assim que essa história chegou para mim. E aí eu achei que eu precisava nacionalizar essa história, porque a gente sempre se referiu ao Boate Kiss como um caso do Rio Grande do Sul. E não é. É um caso da história do Brasil que a gente precisa construir memória sobre ele. Porque eu acho que a construção da memória coletiva é um caminho para a busca de justiça. E aí, bom, o intervalo de um livro para o outro é muito curto pra gente, né? Eu imagino que para você o tempo é muito relativo, né? E você falou que a história te escolhe. Já tem alguma que te escolheu? Você já está num processo de elaboração? Estou em pleno processo de escrita do meu novo livro. Quando o livro da Boate foi lançado, em janeiro de 2018, eu falei, agora eu vou descansar. Não vou fazer mais nada na minha vida, porque eu não aguento. Eu tinha engordado 10 quilos, eu perdi praticamente o meu cabelo todo. Eu fiquei num processo tão doloroso de viver aquele luto de pessoas que eu nem conheci, entendeu? Eu falei, eu não faço mais nada. Quando eu me vi em fevereiro, eu já estava iniciando as entrevistas para o novo livro. É uma loucura isso, gente. Aí esse livro sai agora, no ano que vem. Maravilha. Então, para fechar, assim, você tem alguma sugestão de leitura pra gente? Fora os seus 3 livros. Ai, olha, vou dizer uma coisa. Eu tô amando Voz de Chernobyl, da Svetlana, que é maravilhoso. Recebi um livro que eu já gostei muito pela contracapa dele, que é Você Foi Enganado, As Mentiras que os Presidentes Contam. A gente já deixa aqui o convite para quando você lançar o próximo livro, a gente vai querer falar com você de novo. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade.